Saudações cordiais, amados irmãos. Quero agradecer ao Senhor Deus neste momento. Gostaria de refletir um pouco com os meus irmãos a respeito do que está escrito no livro de Lucas, capítulo 15. Nos encontramos algumas parábolas de extrema importância, não é? Parábolas que nos podem ajudar a compreender melhor o verdadeiro sentido da vida. O livro de Lucas, capítulo 15, apresenta-nos mais ou menos umas 3 parábolas. Aliás, eu quero refletir com vocês a respeito dessas 3 parábolas. A primeira parábola está no livro de Lucas, capítulo 15. Gostaria de ler mesmo a partir do verso 1, que diz o seguinte: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Esta é a primeira parábola que o Senhor Jesus Cristo propõe àqueles escribas e àqueles fariseus. Primeiro gostaria de dizer aos irmãos que muitas vezes Jesus Cristo apresentou às pessoas, não é, muitas mensagens por meio das parábolas. Muitas vezes ele apresentava estas parábolas porque são coisas que lhes eram próximas. Apresentava estas parábolas porque são coisas que aqueles fariseus ou aquelas pessoas que estavam sempre diante de Jesus Cristo conheciam ou faziam. Ele utilizava parábolas sobre a agricultura, parábolas sobre a pescaria, parábolas sobre a pastorícia, né, o pastoreio de ovelhas e outros, porque eram coisas que eram próximas a essas pessoas. E nesta aqui, a Bíblia diz que Jesus Cristo propôs àqueles homens esta parábola em resposta às inquietações que aqueles homens fariseus apresentavam diante de Jesus Cristo, ou entre eles, como sempre faziam. Primeiro, estes fariseus criticavam a conduta de Jesus Cristo de ter que estar a comer com os pecadores, ou simplesmente pessoas que se maravilhavam por tudo aquilo que Jesus Cristo fazia a favor dos pecadores. Eles criticavam, eles condenavam a ação de Jesus Cristo de poder comer com estes homens. Eu gostaria de perguntar a você: a que categoria você pertence, meu irmão? Será que você pertence à categoria dos fariseus e escribas, que estavam ali para criticar a Jesus e não para ajudar os que necessitavam? Ou você está do lado de Jesus Cristo, que estava ali para ajudar aos necessitados, para salvar os pecadores e não criticar aos pecadores? De que lado está, meu irmão? E nesta parábola Jesus Cristo disse àqueles homens: Quem dentre vós, que tendo 100 ovelhas, perdendo apenas uma, não coloca as outras 99 no deserto ou no curral e vai à procura da única que se perdeu? Quem dentre vós? Quando esta pergunta, aqueles homens não conseguiram responder esta pergunta, porque Jesus Cristo continuou a contar-lhes esta parábola. Amigos, a parábola das 100 ovelhas, ela tem algum significado na nossa vida. A Bíblia muitas vezes considera o homem como sendo ovelha. Diz o livro de João, capítulo 10. Eu gostaria de ler este texto, depois volto no livro de Lucas. Mas o livro de João, capítulo 10, nos diz o seguinte, verso 16. A Bíblia diz o seguinte: Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. E quem é este pastor das ovelhas? No verso 9. Mas eu lerei a partir do verso 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Verso 9. Eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. Verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Com base nestes versos, é possível compreender que as ovelhas que se referem são os pecadores. Aqueles pecadores que aqueles fariseus, aqueles escribas estavam a criticar. Esta ovelha é você e o pastor é Jesus Cristo. A que pastor você ouve a voz? A Jesus Cristo ou a Satanás, o que incita as pessoas a criticar? A Jesus Cristo que ajuda as pessoas a amar ou a Satanás? As ovelhas que se referem são todos os pecadores, aqueles que não conhecem a Cristo.
E de acordo com a Bíblia, o pastor é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo deixou as 99 ovelhas no curral e foi à busca de uma ovelha que havia se perdido. Lembrem-se, amigos, que o Senhor Deus, no ato da criação, Ele criou muitas coisas, até outros planetas habitados, com outros seres que não caíram no pecado. No princípio, quando Lúcifer caiu no pecado, a Bíblia nos ensina que ele foi expulso do céu, o lugar onde ele habitava, para o universo. E o universo é maior que o planeta Terra. O universo é composto por muitos planetas. Dentre os planetas que compõem o universo está lá o planeta Terra. Existem muitos outros planetas que Deus criou e habitados. De todos os planetas que Deus criou, o único planeta que caiu foi o planeta Terra. Este planeta caiu no pecado. E porque Deus amou tanto as suas criaturas e os seres humanos, Ele preferiu entregar o seu Filho por amor a este universo caído. Não estou a dizer que o Senhor Deus criou apenas 100 planetas. Não, pode haver mais. Porque Deus tem o poder de criar muitas coisas. Deus criou pode ter criado acima de 100 planetas. Mas que estou a fazer apenas uma espécie de comparação. Pode ser ou pode não ser. Mas, no entanto, o que nós sabemos é que o Senhor Deus criou muitos planetas. Dentre os que Ele criou, o único que caiu foi o nosso planeta, que é o planeta Terra. Sendo assim, Deus preferiu entregar o seu Filho por amor a este planeta que se perdeu. Deixou outros planetas que não caíram no pecado e foi atrás de um planeta que caiu no pecado. Deus deixou o seu, representou-se ou apresentou-se diante dos homens na pessoa do seu Filho, por amor a todos aqueles que caíram no pecado. O pecado entrou através de um homem, Adão, como diz o livro de Romanos, capítulo 5, verso 12. A partir de um homem entrou o pecado no mundo, mas a partir de Cristo nós somos resgatados. O Senhor Deus deseja salvar você. E a Bíblia diz que este pastor foi atrás daquela ovelha, encontrou aquela ovelha e levou-a de volta para o curral. Não é maravilhoso isto, irmão? Jesus deixar o seu por amor a você. Jesus deixar o seu para vir buscar e salvar o que havia se perdido. O livro de Lucas continua, no verso 7. Diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Deus fica muito feliz quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa aceita Jesus. Você não quer esta salvação que Jesus te oferece? A Bíblia continua dizendo o seguinte, no verso 8. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A parábola da dracma perdida também se assemelha à parábola das 100 ovelhas. A dracma perdida refere-se ao pecador, aquele que uma vez se perdeu, mas que a mulher foi atrás da dracma perdida. Buscou, encontrou a dracma e apresentou às suas amigas, alegremente. A mulher tinha apenas 10 dracmas. E a outra parábola que o Senhor Jesus Cristo propôs, a partir do verso 11 até mais ou menos o verso 24, é sobre o filho pródigo. O filho pródigo também representa o pecador, aquele que não conhece a verdade. Aquele que um dia se perdeu, mas que um dia depois volta a casa. Gostaria de levar a vocês a refletirem nesses pontos. A ovelha perdida, a dracma perdida, o filho pródigo, todos esses representam pecadores perdidos, que precisam de algum auxílio. Pode ser do pastor, pode ser da mulher, que é a igreja de Deus, ou o próprio filho pródigo voltar a casa. Quando a ovelha se perde, o pastor vai atrás da ovelha. Há esperança. Quando a dracma se perde, a igreja, a mulher, representa a igreja, como diz o livro de Efésios, capítulo 5. A igreja que vai à procura e a acha. Mas lembrem-se, amigos, que não é fácil. Há muita gente hoje que deixa a igreja, mas a igreja não vai atrás. Há muitas pessoas hoje que deixam de seguir a Cristo por causa das pessoas que lá se encontram. O filho pródigo representa todos aqueles que um dia conheceram a verdade,
e que por amor aos prazeres do mundo deixaram, mas depois de algum tempo viram que não fazia sentido o que eles estavam a viver, decidiram voltar atrás. Voltando à parábola da dracma perdida. A mulher tinha 10 dracmas, mas perdeu apenas uma. O Senhor Deus, Ele estabeleceu na sua palavra os 10 mandamentos. Dos 10, um foi perdido, lançado por terra, que é o 4º mandamento, que está no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 8 até 11, que diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia você não faz nenhuma atividade, se não for apenas atividades de caridade, ajudar o próximo. Nesse dia você não faz nenhuma atividade, você tem que reservar este dia para adorar o seu Criador. E a Bíblia diz que a mulher pegou na vassoura, começou a varrer, pegou na candeia primeiro, e depois pegou na vassoura e foi atrás da dracma, e encontrou a dracma, e chamou as amigas. Deus tem um povo nesta terra, tem uma igreja que se empenha na missão de procurar, ou então de mostrar aos outros. Porque a Bíblia diz que a mulher, quando encontrou a dracma, ela se alegrou, chamou as amigas, as vizinhas para poder apresentar. Esta mulher representa a igreja de Cristo. As vizinhas representam todas aquelas igrejas que não conhecem este princípio. E a igreja de Deus está empenhada na missão de chamar a todas as outras igrejas a atenção para aquilo que o Senhor Deus nos ensinou. A igreja de Deus está empenhada neste momento em chamar todas aquelas outras que não conhecem esta verdade, de chamar a consciência de todas as outras igrejas, neste caso as vizinhas, as amigas que não têm esta verdade do sábado, a poderem voltar ao princípio, para que possam adorar a Deus, para que possam guardar o sábado, que é o mandamento perdido. Vocês podem provar, mostrem a qualquer pastor, a qualquer líder deste mundo cristão. Eles acreditam em qualquer mandamento, mas o sábado eles recusam completamente. Dizem que o sábado é dos judeus, mas o sábado é anterior aos judeus. A igreja de Deus, ela está empenhada em chamar a consciência das pessoas para a verdade. O livro de Apocalipse, capítulo 12, no verso 17, diz que Satanás, o dragão neste caso, irou-se e foi fazer guerra contra a mulher e contra o remanescente da semente da mulher. Foi fazer guerra contra a igreja de Cristo e contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Satanás foi fazer guerra contra estes. E os mandamentos de Deus são compostos por 10. Dentre os 10 há um que muitas igrejas deixaram de lado, que é o sábado. Várias igrejas guardam qualquer mandamento, mas o mandamento de sábado recusam. E a Bíblia diz que esta mulher encontrou a dracma perdida e chamou as outras para poder festejar, porque encontrou a dracma perdida. A igreja adventista do 7º dia tem se empenhado nesta missão de chamar a consciência de todas as outras igrejas, de chamar a consciência de todas as outras pessoas para se voltarem ao princípio. Brevemente será instaurada uma lei dominical que vai contra os princípios de Deus. E nós somos chamados à consciência, a voltarmos para o princípio que o Senhor Deus estabeleceu. Precisamos de guardar todos os 10 mandamentos, sem exceção. Jesus guardou o sábado. Os apóstolos guardaram o sábado. O apóstolo Paulo guardou o sábado. Neste caso, os discípulos também guardaram o sábado. E nós hoje guardamos o sábado como a Bíblia nos ensina. A mulher se alegrou e levou esta dracma para mostrar às outras. Perceberam onde é que chegou esta parábola? Muito além de representar o pecador perdido, representa isto também, a lei de Deus. Os 10 mandamentos, dentre eles há um que foi perdido. Vai ler o livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 1 até 17, a de encontrar os 10 mandamentos. E você há de avistar com o sábado lá onde Deus diz, lembra-te, porque é um mandamento esquecido. Esta mulher encontrou a dracma e se alegrou. E o filho pródigo representa todos aqueles que um dia conheceram a verdade e deixaram de seguir esta verdade e foram enganados pelo mundo. Também isto pode representar a todas aquelas igrejas que, por amor aos prazeres do mundo, acabaram seguindo as orientações contrárias àquilo que o Senhor Deus, dita na sua palavra. Hoje surgem várias igrejas por baixo das árvores, em vários lugares, com objetivos fúteis, objetivos financeiros, como foi com o filho pródigo.
Preferiu deixar a casa de seu pai, ir atrás dos prazeres mundanos por causa do dinheiro. Mas quando acabou aquele dinheiro, ele voltou para casa. Você que não conhecia esta verdade, este é o meu convite. Volte para casa. Jesus Cristo a bater a porta do seu coração, a dizer, volte para casa. O livro de Apocalipse capítulo 18, verso 4 diz, sai dela, povo meu, para não ser participante dos pecados da Babilônia. Babilônia é confusão doutrinária, falsos ensinos. Deus te ama, meu irmão, por isso Ele reservou este momento para você poder refletir. Ovelha perdida representa um planeta perdido e Jesus deixou o seu para vir morrer, para resgatar este planeta perdido, que tinha como representante Satanás. E hoje temos a oportunidade de aceitarmos a Jesus. A dracma perdida representa os mandamentos de Deus, onde um deles, que é o sábado, foi deixado de lado. E Deus chama a todos vocês para que possam voltar a vossa atenção para este mandamento que um dia foi perdido. Guardemos o sábado e não o domingo, porque a Bíblia não ensina a guardar o domingo. A mulher, quando encontrou esta dracma, convidou as vizinhas, as amigas, para poder festejar. O filho pródigo representa todos aqueles, em particular as igrejas também, que um dia deixaram de seguir o princípio dado por Cristo e passaram a seguir o que elas queriam por amor aos prazeres do mundo. Mas o mundo termina. O livro de 1 de João, capítulo 2, no verso 15, diz o seguinte, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, é sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não pode amar o mundo. Então o filho pródigo representa essas igrejas, a estas pessoas que um dia saíram e foram atrás dos prazeres do mundo. Formaram as suas igrejas, começaram a fazer as coisas de prosperidade para atrapalhar as pessoas por amor ao dinheiro. Todas as coisas do mundo um dia vão acabar. E Deus está a chamar a todos vocês para que se voltem ao princípio. Sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus pecados. E estas parábolas também, de forma profunda, representam a todos aqueles que um dia conheceram a verdade e se perderam. Primeiro, aqueles que não conheciam a verdade e Cristo foi para resgatar. Segundo, que se perdeu dentro da igreja. As pessoas que estão perdidas dentro da igreja cantam, pregam, fazem tudo, mas estão perdidas dentro do quê? Dentro da igreja. Filho pródigo representa aqueles que um dia aceitaram a mensagem, mas saíram. Mas o convite de Deus é este, volte. Não importa o tamanho do pecado que você cometeu lá onde você foi, volte. Você que não conhecia a verdade, não importa o tamanho do pecado que você já tinha cometido no passado, volte, vem para Cristo. Você que estava perdido dentro da igreja, você não sabia que estava perdido. E Jesus chama você à consciência. Queridos amigos, eu posso estar a falar aqui para alguém que nunca tinha ouvido falar de Bíblia, nunca tinha ouvido falar de Cristo. Este é o espaço que o Senhor Deus te concede para você ter alguma comunhão com Ele. Entregue a sua vida a Jesus. Posso estar a falar para alguém que está perdido dentro da igreja. Este é o convite do Senhor Deus, para que você volte à consciência, para que deixe de seguir o mundo, para que você siga somente a Jesus Cristo. Eu posso estar a falar para alguém que um dia conheceu a verdade, mas se perdeu por amor aos prazeres. Deus te ama. Volte para casa. Esta era a mensagem que havia preparado para mim e para vocês. Que Deus os abençoe, amigos. Amém.